Biosfera no ar pela sustentabilidade do planeta, sempre em busca de soluções sustentáveis. Hoje nós estamos na cidade de Campinas, São Paulo. Eu vou conversar com o professor Edson Delattre, do Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Tudo bem, professor? Tudo bem, é um prazer, uma satisfação estar aqui perante as câmeras nesse canal tão prestigioso. Muito bem. E hoje o nosso assunto é queimadas urbanas. As queimadas são a segunda maior fonte de emissões de gases do efeito estufa. Professor, então quer dizer que onde tem fumaça, há fogo? Há fogo e há outros prejuízos, como a poluição que é gerada por essa queima, né? Há doenças e há mortes. As queimadas são mortais e matam muitas pessoas todos os dias no nosso planeta, infelizmente. Professor, quais são os tipos de queimadas? Existem diversos tipos, nós podemos dividi-las em queimadas urbanas e periurbanas, queimadas que ficam em torno dos centros urbanos, né? Queimadas em matas, como queimada na Amazônia, queimadas em cerrados, né? Então são vários tipos de queimadas, consoante a localização, a extensão, né? e a abordagem dessa queimada. E o que tanto a gente queima nos centros urbanos, professor? Infelizmente, existe um hábito cultural, uma cultura, um hábito forte, arraigado em grande parte da população, de tentar se desfazer de objetos, de móveis velhos, de colchões, de mato, de rejeitos vegetais, fazendo a queima desses materiais. Né? E é aí que reside o grande problema, que essa queima ela tem um preço, porque ela gera poluição, ela gera partículas, ela gera gases, que são todos eles agressivos aos seres vivos, especialmente ao ser humano. Quais são as consequências, por exemplo, para a saúde das pessoas, quem está ali naquele entorno, e para o meio ambiente? Então, eu costumo sempre começar pelo coração, né? Vocês têm um coração como logomarca. Sim. E eu uso o coração para mostrar a gravidade das queimadas, dos efeitos gerados pela produção de fumaça nas queimadas, né? Então, quando essa fumaça entra no pulmão da pessoa, ela pode gerar uma inflamação. Essa inflamação gera substâncias químicas extremamente agressivas que são levadas pelo sangue a todo o nosso corpo. E no coração, essas substâncias provocam arritmia, podem provocar fibrilação, parada cardíaca e morte da pessoa. Isso qualquer tipo de fumaça provocada por qualquer tipo de material? Exatamente. Por exemplo, plástico, borracha, folhas queimadas, gravetos, madeira, espuma, né? Porque basicamente as fumaças são formadas por gases nocivos. Sim. E por partículas de carvão. Desde as partículas grandes, visíveis, que caem na piscina, caem no quintal, fazem sujeira, até as partículas invisíveis, que são as mais preocupantes, as mais nocivas. Essas partículas invisíveis de carvão é que podem gerar uma inflamação nos pulmões e causar toda essa repercussão no coração, levando eventualmente e frequentemente até a morte da pessoa. Então eu começo sempre por aí, coração. Além disso, a médio e longo prazo, as fumaças, não apenas do cigarro, que é uma pequena queimada, eu chamo de nano queimada, né? Uma micro queimada, né? Que é um problema de saúde pública gravíssimo, mas todas as queimadas geram substâncias cancerígenas. Mesmo se nós queimarmos um gramado, as folhas de uma árvore, existe a produção de substâncias cancerígenas que a médio e longo prazo podem causar um câncer na pessoa. Mas os efeitos que são mais evidentes, né, das fumaças são os efeitos no sistema respiratório, nos pulmões, nos brônquios, com a produção de muco, de catarro, dificuldade de se respirar, né? A médio e longo prazo pode ocorrer um enfisema nessa pessoa, pneumonias são frequentes em crianças que respiram ar poluído.
né? Então existe uma frase do Hipócrates, cerca de 400 a 500 anos antes de Cristo, que é uma frase que eu uso frequentemente nos últimos anos, que diz o seguinte: o ar puro é o primeiro alimento e o primeiro medicamento. Prova disso no Brasil está no sul de Minas e aqui no estado de São Paulo, naquelas cidades onde as pessoas vão respirar um ar puro, como por exemplo Campos do Jordão no estado de São Paulo, Monte Verde no sul de Minas, devido à altitude, devido à falta de poluição, né? Felizmente a ausência de poluentes em grande quantidade, essas áreas, né? Campos do Jordão já serviu para a recuperação de tuberculosos antigamente. Então o ar puro é um grande aliado na nossa saúde. A questão da fumaça, a gente pode dizer que é um problema invisível, que as pessoas têm uma dificuldade de perceber isso como um problema, por exemplo, de saúde pública, como um problema ambiental? Sem dúvida, né? Existe uma cultura que já vem secular no Brasil, né? O folclore fala de queimadas, fala de fogo, né? De uma maneira assim agradável, né? E que na verdade esconde todos esses efeitos maléficos, né? Então mesmo uma queimadinha de festa junina, uma queimada de lenha, né? As pessoas em volta daquela lenha, né? Brincando, cantando, tomando as bebidas e comendo as iguarias das festas juninas, né? Respirando aquela fumaça ou defronte uma lareira em casa que não tem uma exaustão suficiente, adequada, a pessoa está inalando esses gases nocivos, está inalando essas partículas de carvão e ela pode, sem dúvida, ter todos esses efeitos que nós citamos no coração e nos pulmões. Agora, professor, o Brasil é o país das queimadas? Infelizmente, né, devido a esse folclore, essa tradição, a esses hábitos, cultura, né, já vem da cultura, né, e as queimadas elas estão entronizadas aqui, né, entranhadas no comportamento de grande parte das pessoas, inclusive aquelas pessoas que saíram da roça e foram para as cidades, elas trouxeram esse comportamento de queimar, né, e elas queimam nas áreas urbanas, isso é frequente, né? É frequentíssimo, né? E eu poderia dizer que não conheço região do Brasil onde não haja queimadas, né? E isso seja um comportamento corrente. As queimadas de florestas estão concentradas principalmente na Amazônia, Pará e Maranhão. Já as queimadas de cerrado acontecem na região centro-oeste do país, mas elas ocorrem em todo o Brasil. O professor Edson Delattre diz que desconhece um município que tenha extinguido essa prática. Eu desconheço algum município, né, que tenha, vamos dizer, extinto as queimadas. Não existem mais queimadas nesse município. Eu conheço casos de municípios que estão combatendo vigorosamente as queimadas, não apenas com a instituição de leis, que não é o suficiente, leis municipais, mas com as cobranças e as penalizações. Existe no Mato Grosso, né, na parte norte do Mato Grosso, uma cidade chamada Marcelândia. Existe Alta Floresta também no Mato Grosso e essas cidades, os juízes e os promotores e toda a sociedade organizada e a população, eles atuam no sentido de extinguir as queimadas urbanas. Eu tenho um caso há uns 8 anos atrás que eu fui aqui num distrito de Barão Geraldo, de Campinas, né, chamado Sousas, aonde eu estava filmando queimadas, né? Porque eu vi de longe que tinha uma área queimada, um morro queimado. De repente passou um menininho dos seus 8 anos, né? Passaram 2 menininhos e um deles virou para mim e falou assim: tio, filma a gente. E eu, para agradar o menino, comecei a filmar o menino. E ele espontaneamente, sem que eu pedisse, ele disse para mim assim: tio, a minha irmãzinha ficou doente por causa do fogo. Aí eu perguntei: quantos anos tem a sua irmãzinha? 4 meses. Como que ela se chama? Poliana. Então o menino espontaneamente ele deu um depoimento de que aquelas queimadas que eu estava filmando ali naquele distrito tinham adoecido a sua irmãzinha, quase que uma súplica, né? Professor, a gente vai agora para um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos para falar mais sobre esse assunto e também da sua militância aí para acabar com as queimadas no Brasil e para educar as pessoas a perceberem que isso é importante para que a gente possa realmente manter a nossa saúde em dia
e a questão ambiental também, a questão da educação. Nós vamos agora para um breve intervalo, daqui a pouco voltamos com o professor Edson Delattre falando sobre queimadas urbanas.